O segundo semestre está sendo de muitos desafios para o governador Mauro Mendes. Tem a greve dos profissionais da educação que já completou 2 meses, críticas à nova lei de incentivos fiscais, além de alteração dos valores e cobrança do ICMS em Mato Grosso e melhorias também para a área da saúde. E é com o governador do estado, Mauro Mendes, que nós vamos conversar ao vivo agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, governador, e seja bem-vindo aqui à TV Vila Real. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, principalmente, a todos os telespectadores que nos acompanham aqui nesta manhã de segunda-feira. Governador, começando aí pela greve dos professores. Foi declarada ilegal, mas existe a possibilidade aí para tentar acabar com a paralisação, que o senhor faça uma proposta concreta aos professores, mesmo que seja para ser paga a partir de 2020? Olha, Lúcio, primeiro nós temos que reconhecer que, vamos lá, a greve foi declarada ilegal e abusiva pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso deu uma determinação clara e objetiva dizendo que o governo não pode dar aumento aos seus servidores, inclusive aos da educação. O Ministério Público mandou uma notificação recomendatória ao governo dizendo, olha, vocês estão estourados no limite da lei de responsabilidade fiscal e o governo não deve dar aumento aos seus servidores, porque está estourado no índice da lei que diz que o Estado só pode gastar 49% com folha de pagamento e neste momento o Estado de Mato Grosso está gastando 58%. Tudo isso, herança que nós recebemos das administrações anteriores. Então, se a Justiça disse que é ilegal, se o Ministério Público diz que não podemos dar, se o Tribunal de Contas determina que nós não possamos dar este aumento, não me resta nenhuma outra condição senão cumprir tudo isso. Tenho o maior respeito pelos servidores, tenho o maior respeito pelos professores, mas nesse momento tem que entender que o Estado está ainda com muita dificuldade financeira, estamos pagando o salário ainda de forma parcelada, então não tem como dar aumento. E há que se dizer, Lúcio, que os profissionais de educação de Mato Grosso têm o terceiro melhor salário do Brasil. Terceiro melhor salário do Brasil entre os 27 estados brasileiros. E isso realmente, nesse momento, o Estado não tem condições de dar aumento. Mas para o ano que vem, o senhor pretende apresentar uma proposta nesse sentido ao Sintep? Olha, Lúcio, nós sempre dissemos a eles que não tem problema nenhum o Estado voltar a dar a RGA, que nós não temos problema nenhum em dar até aumentos de ganho real, desde que nós cumpramos essa legislação federal, que é superior, que existe hierarquia de leis, a Constituição manda mais do que as leis federais mandam mais que as leis estaduais. Então, a lei federal estabelece um limite. Cumprindo esse limite, e nós estamos trabalhando nesse sentido, para cumprir esse limite já em 2020, não teria problema dar esses aumentos que estão garantidos por leis estaduais, que valem menos que as leis federais. Governador, essa é a sua proposta para a categoria. Hoje tem uma Assembleia Geral do Sintep. Se eles decidirem manter essa greve, que já dura aí mais de 2 meses, qual que vai ser a medida do governo do Estado? Olha, Nayara, primeiro seria um desrespeito não só aos nossos alunos, aos pais de alunos, que precisam que essa educação continue. E nós temos que esclarecer a população que hoje em Mato Grosso nós temos apenas 38% das escolas em greve. 62% estão trabalhando normalmente. Então é a minoria que está fazendo essa greve. Vou repetir, em torno de 62%, dado de hoje, que estão efetivamente, 62% efetivamente em sala de aula e 38% em greve. Se eles mantiverem a greve, nós teremos que aplicar, segundo a legislação, aquelas medidas que já estão determinadas na legislação, que é, primeiro, o corte de ponto, que está sendo feito, porque é uma decisão do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça, por isso que está sendo cortado o ponto, e depois de 30 dias, aqueles que descumprirem a determinação judicial podem abrir um PAD e serem demitidos da administração pública. Não queremos isso e gostaríamos que os professores atendessem aí à decisão judicial. Governador, vamos então à participação do nosso telespectador aqui do Jornal do Meio-Dia pelo WhatsApp. Vamos aqui à tela, tem pergunta para o governador
Mauro Mendes. Senhor governador, quando ainda candidato, o senhor tinha conhecimento através do secretário de Fazenda do governo anterior a situação financeira do Estado, mas mesmo assim dizia, vou pagar RGA, irei pagar os servidores dentro do mês trabalhado. O que mudou após o senhor ser eleito? Não mudou absolutamente nada, mas na época ele só colocou aqui um pedaço da minha frase. Eu disse, olha gente, quando eu fui prefeito de Cuiabá, eu paguei o RGA para todos os servidores, dei os ganhos reais para algumas categorias, mas nós, na Prefeitura de Cuiabá, nós tínhamos uma prefeitura que também pagava em dia os seus fornecedores, que cumpria com as suas obrigações fazendo asfalto no bairro, tanto nós fizemos aí o maior programa de asfalto da história de Cuiabá. Nós conseguimos melhorar a saúde inaugurando São Benedito, começando a construir o pronto-socorro de Cuiabá, fazendo licitação, começando a obra, enfim. Nós conseguimos, com a prefeitura que estava sob controle financeiramente, cumprir com a obrigação perante o cidadão e aí dar esses ganhos de carreira. No Estado, Lúcia e Maiara e os nossos telespectadores, eu disse a mesma coisa, eu vou cumprir, mas para isso o Estado tem que ter condições. Meus amigos, eu não posso ter um Estado com todo o respeito aos servidores, e merece o nosso respeito, e hoje eu sou um servidor público, mas eu não posso ter um Estado que só pensa no servidor, só pensa no servidor. Nós estamos aqui para servir a sociedade, para prestar saúde de qualidade, para prestar trabalhos na área de infraestrutura, arrumando as nossas estradas, como nós estamos arrumando, retomar as obras da Copa, como nós estamos retomando aqui na cidade de Cuiabá, fazer obras no interior de Mato Grosso, como nós estamos fazendo, cuidar da saúde, como nós estamos procurando cuidar da saúde. Então o Estado, ele existe para prestar serviço ao cidadão, não só para pensar no servidor. O servidor merece o meu respeito, mas nós somos servidores públicos, nós temos que servir ao cidadão e devolver a ele uma parte em serviço do imposto que todos nós pagamos. Governador, falar agora um pouquinho sobre a revisão dos incentivos fiscais. O governo disse, repetiu isso bastante, de que não houve aumento de alíquota e que não haverá aumento de imposto. Alguns setores aí da atividade econômica não concordam muito com essa posição do governo, dizendo inclusive que o consumidor pode acabar sendo prejudicado, porque aí determinados custos poderiam ter que ser repassados. Olha, Lúcio, na verdade, algumas pessoas elas faltam com a verdade quando elas fazem certas discussões. Eu desafio alguém a mostrar que a alíquota de imposto mudou aqui em Mato Grosso. Eu desafio, né? Alguém que diz isso, vem mostrar que a alíquota de imposto mudou no estado de Mato Grosso. O que houve claramente foi uma redução de incentivos fiscais, diga-se de passagem, Lúcio, não sou eu que estou dizendo não. O governador anterior, Silval Barbosa, ele confessou, está na sua delação premiada, que ele recebeu dinheiro, propina, de alguns setores empresariais para dar incentivo fiscal aqui em Mato Grosso. Nós estamos cortando isso, porque isso é um absurdo. E algumas dessas pessoas ainda ficam fazendo debate, dizendo que a empresa está aumentando imposto. Agora, incentivo fiscal. Essa mudança na forma de cálculo não vai impactar a classe empresarial, governador? Olha, ela vai sim, Lúcio, cortar benefícios de alguns, e diga-se de passagem, alguns desses benefícios só existem em Mato Grosso. O comércio, por exemplo, aqui em Mato Grosso, 90% dos comerciantes do nosso estado estão na legislação do Simples Nacional. Para estas pessoas, ou seja, para 90%, não muda absolutamente nada. Continua tudo como era antes, porque a lei estadual não tem poder de mexer na lei federal. Agora, esses 10% do comércio, houve sim o corte de benefícios fiscais, que, diga-se de passagem, só existe no estado de Mato Grosso, não existe em nenhum outro estado da Federação Brasileira. Governador, ainda sobre este assunto, um setor que falou sobre essa alta na carga tributária é o setor das farmácias, dos medicamentos. Eles falaram que a tributação vai subir de 7,89% para 17% e vai afetar principalmente os aposentados que precisam comprar aqueles remédios que são distribuídos. Segundo a própria Federação das Farmácias aqui de Mato Grosso, o empresário não vai mais poder, por exemplo, distribuir e dar esse remédio até mesmo a preço bem baixo por conta dessa carga tributária aumentada. Maiara, isso não é verdade. Nós tivemos até a declaração do presidente da Unimed, que tem uma farmácia aqui, que tem uma distribuidora, e que já estava tomando providências para mudar para Goiás, porque ele não estava mais conseguindo competir aqui com grandes redes. Isso não é verdade.
nós mostramos publicamente, e podemos continuar mostrando se for necessário, que tinha farmácia aqui que estava trabalhando com margem de lucro de 700%. 700% de margem de lucro. E ainda quer incentivo fiscal. Ora, gente, isso é um absurdo. E aí fica com essa conversa. Essa margem era das grandes redes. Das grandes redes, porque traziam remédio subfaturado para o estado de Mato Grosso, pagava o ICMS pela nota de entrada e aí vendia. Nós demos até um exemplo, um colírio lá, que custava R$1 e pouquinho, né, ele pagava sobre a nota de entrada e aí vendia por R$8, tendo aí uma margem de 700% de margem de lucro. Ainda quer incentivo fiscal. Gente, isso está errado, né, e a concorrência do mercado vai fazer com que o preço para o consumidor possa baixar. Nós vamos colocar condições para que essas grandes redes possam competir com as pequenas farmácias, com as médias farmácias aqui do estado de Mato Grosso. Governador, e nessa revisão dos incentivos fiscais, a partir do ano que vem, entra mais R$1 bilhão no caixa? Olha, esse cálculo, não sei de onde saiu, tá? Não, esse cálculo foi uma estimativa feita não pela Secretaria de Fazenda, não pelos técnicos do Tesouro Estadual, foi uma afirmação feita por um agente político, e ela não procede. Nós, da Secretaria, trabalhávamos inicialmente que toda a revisão, toda essa diminuição dos incentivos fiscais pudesse gerar uma receita para o governo na ordem de 300 milhões. Como o projeto sofreu algumas alterações, os técnicos ainda estão estimando, mas nós trabalhamos aí com uma arrecadação prevista de incremento em 2020, menos que R$500 milhões. Mas o governo chegou a trabalhar com esse número de 500 milhões. Depois, não, lá, depois lá na Assembleia, falaram, olha, no mínimo vai ser 700 e pode chegar a R$1 bilhão. Olha, Lúcio, essa informação, ela nunca partiu do governo. Desde o primeiro momento que nós colocamos o projeto, eu, secretário Galo, né, que é o secretário de Fazenda, sempre falamos numa expectativa de incremento de receita na ordem de R$500 milhões. Qualquer número dito fora disso não é responsabilidade do governo. Governador, vamos a um projeto também polêmico, que gerou uma polêmica entre as pessoas, que foi enviado do governo para a Assembleia. Vamos aqui à pergunta do telespectador do Jornal do Meio Dia. Boa tarde. Eu queria saber o que o governador tem para falar à população cuiabana sobre o projeto Cota Zero, que proíbe aí a pesca amadora durante 5 anos nos rios, não é isso, do estado? Na verdade, o apelido Cota Zero, Nayara, ele está errado. O governo não está propondo proibir a pesca nos rios de Mato Grosso. O que nós estamos propondo é proibir o transporte e a comercialização de peixes do rio durante 5 anos. Meus amigos, vamos ser sinceros, tem peixe hoje no Rio Cuiabá? Quase nada. Quase nada. Eu ouço muitos amigos meus, eu infelizmente não tenho tido tempo, gostaria muito de ir para a beira do rio, pescar um pouquinho, mas hoje em Mato Grosso, 90% do que se come já é produzido em cativeiro nas pisciculturas que nós temos aí em todo o estado. Então apenas 10% vem dos peixes de rio. E o peixe do rio está acabando. Eu ouço constantemente amigos que dizem que foram pescar, ficaram 2, 3, 4 dias na beira do rio e não pegaram absolutamente nada, porque o peixe está acabando. Então nós precisamos recuperar esses peixes, fazer que o peixe possa ser o grande atrativo para gerar empregos através do turismo. Para você ter uma ideia, Nayara, hoje no Brasil, quase 100 mil brasileiros que gastam em média 12 a 15 mil reais vão para a Argentina pescar, porque lá tem peixe. E ninguém pode trazer peixe de volta. Eles vão pescar porque gostam da pesca esportiva, gostam de se divertir na beira do rio, gostam de fazer a pesca e solta. Então aqui no estado de Mato Grosso, nós estamos proibindo apenas o transporte e a comercialização de peixe, permitindo que quem for para a beira do rio possa pescar, possa inclusive consumir esse peixe lá na beira do rio, não está proibido. O que não pode é transportar e comercializar. Vai poder pescar na beira do rio, quem mora na beira do rio, os ribeirinhos, vão poder pescar até 5 quilos, né, mas numa não vão espécie, poder comercializar. Ou não poder comercializar. E o governo está preparando, a pedido dos nossos deputados, um programa para poder, neste período de adaptação, ter uma forma de ajudar aqueles que verdadeiramente vivem como pescadores profissionais da pesca. Porque nós já identificamos que tem funcionário público que tem carteirinha de pescador profissional, empresários que têm, né, e recebem seguro-defeso, mas que é pago pelo governo federal, não é pago por nós. Então o governo vai propor, junto com a Assembleia, um recadastramento daqueles que
vivem exclusivamente da pesca e que, né, vivendo exclusivamente da pesca, possa, nesse período de adaptação, né, e nós sabemos que isso vai ser um número muito menor do que aqueles que existem hoje. O turismo, gente, vai trazer muito emprego. Nós estamos com um projeto muito interessante aqui para a Baixada Cuiabana, ali em Santo Antônio, em Barão, para desenvolver o turismo, assim como na cidade de Cáceres e em outras regiões de Mato Grosso. O turismo de pesca pode gerar 10 vezes mais riquezas em Mato Grosso do que essa pesca que é feita hoje de forma predatória. Governador, agora há pouco a gente falava aqui, a Nayara tocou nesse assunto, sobre os remédios, né? Que eles poderão aumentar de preço. E aí lá na Assembleia, na votação desse projeto de revisão dos incentivos, surgiu uma outra polêmica em cima dos agrotóxicos. Por que é que o governo não quis mexer e taxar um pouco os agrotóxicos aqui em Mato Grosso? Porque, Lúcio, existe um convênio chamado Convênio 100. Né? Nós aqui, meus amigos, em Mato Grosso, não fazemos todas as leis. Existem leis federais. Existe um convênio feito a nível do CONFAS que estabelece uma legislação sobre esse assunto. Isso está valendo até o ano que vem. Então, o governo do estado de Mato Grosso não poderia descumprir este convênio, chamado Convênio 100, estabelecido há algum tempo atrás com os outros estados brasileiros. Então, existe essa legislação e nós não poderíamos mexer nisso agora, porque é uma legislação federal e que tem que ser cumprida pelo governo de Mato Grosso. Mas no ano que vem, o governo pretende mexer nisso? No ano que vem, nós temos o vencimento desse convênio no CONFAS e o ano que vem nós vamos analisar a pertinência de fazer alguma alteração, se o convênio não for revalidado por todos os estados brasileiros. Governador, hoje no programa Notícias de Frente, nós recebemos o secretário de Infraestrutura e Logística, o Marcelo Oliveira, e foi questionado o VLT. E até mesmo por que não se faz uma parceria público-privada para dar seguimentos às obras do VLT. Ele até falou, olha, por que não se faz então parceria público-privada para outras demandas aqui do estado de Mato Grosso? A gente sabe que o senhor vai dar essa resposta ainda esse ano. Mas essa seria uma alternativa, a busca por uma parceria público-privada para terminar o VLT? Nayara, nós estamos estudando todas as alternativas possíveis. Nesse momento foi criado um grupo de trabalho, né, com o governo federal. Por que com o governo federal? Porque isso aqui, meus amigos, tem financiamento do governo federal, tem dinheiro, né, do fundo, né, do FGTS. Eu tive uma reunião com a CGU, tive uma reunião com o TCU a respeito desse tema, que é muito delicado e muito importante. Nós estamos abertos a todas as alternativas, né, não tem nenhuma decisão tomada com relação a fazer ou não fazer a obra. O que nós estamos fazendo é conduzindo isso com seriedade, com responsabilidade. Porque tem muito político que gosta de fazer papagaiada, ficar jogando para a galera, ficar contando mentiraiada, né? E isso engana a população. Nós estamos com muita seriedade, com responsabilidade, tocando esse assunto, estamos estudando junto com o Ministério Público. O contrato aqui da obra do VLT foi rescindido porque houve a prática de corrupção no âmbito do contrato. O governador Sival Barbosa confessou isso, por isso que o contrato foi rescindido. Nós estamos tomando todas as providências para preservar o interesse público e encontrar a melhor alternativa que leve a solução verdadeira, honesta, real e que possa parar de pé. A parceria público-privado é uma das alternativas e nós estamos estudando. Hoje mesmo eu recebi empreendedores lá no nosso gabinete, estava eu, o secretário Galo, né, o nosso vice Otaviano Piveta, estamos analisando toda e qualquer alternativa. Agora, honesta e verdadeiramente, sem ficar jogando para a galera, fazendo firula, como muito político gosta de fazer. Agora, existe alguma pressão, governador, em cima do governo do estado para que o governo não desista do VLT? Existe até alguma pressão federal em cima do governo? Não, pressão federal não. O governo federal, os órgãos de controle, o TCU, a CGU, o Ministério do Desenvolvimento Regional, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, têm se mostrado preocupados com a solução e nós estamos discutindo tecnicamente e economicamente. Porque dizer que quer uma coisa, né, Lúcio, é fácil. Todo mundo diz que quer. Eu quero, eu quero, eu quero. Agora, isso custa dinheiro. Da onde vai vir o dinheiro para fazer? Tem que ter essas respostas também. Quanto vai custar uma tarifa? Eu nunca vi isso com clareza. Esse continua sendo o maior problema na opinião do senhor, a tarifa? Lúcio, eu já vi estudos aí que mostram que vai custar R$ 6, R$ 7 a tarifa aqui em Cuiabá.
A população está disposta a pagar, se for isso mesmo? Então nós precisamos ter respostas claras, objetivas, honestas e verdadeiras a respeito desse tema. Não dá para ficar dizendo, eu quero, eu quero, eu quero. Não sabe quanto custa a obra, não sabe quanto vai custar a tarifa, falar que vai custar R$ 6, R$ 7. A população vai estar disposta a pagar esse preço? Se tiver que fazer subsídio, da onde vem o subsídio? Quem vai bancar isso? Então nós temos que ter todas essas respostas de maneira clara, honesta e verdadeira. E é isso que o governo está preocupado nesse momento em trazer para a população, para os órgãos de controle, para que juntos nós possamos tomar essa decisão com a Prefeitura de Cuiabá, Vargem Grande, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com todos envolvidos, para tomar uma decisão segura, correta e muito madura. Vamos aqui a mais participação dos nossos telespectadores do Jornal do Meio-Dia aqui por WhatsApp. Vamos então à participação do telespectador do Jornal do Meio-Dia aqui no WhatsApp. Tem mensagens, tem muitas mensagens aqui para o governador. Muita gente falando da educação, foi respondido aí, eu creio que um dos maiores questionamentos é o que deve acontecer, se vai ser apresentado uma proposta. Enquanto a gente não coloca a mensagem no ar, eu quero fazer uma pergunta sobre política. A gente recebeu semana passada uma das maiores lideranças do DEM, Júlio Campos, que teceu uma crítica ao senhor, dizendo que está faltando diálogo político e internamente também com os políticos. E essa crítica era feita também ao seu antecessor, Pedro Taques. Como o senhor responde a essa crítica, governador? Olha, primeiro, Júlio Campos é um querido, né, foi governador, né, teve o seu tempo, tem a sua história, né, tem uma bela trajetória na política de Mato Grosso e merece o nosso respeito, faz parte do nosso partido. Agora, eu tenho dito para as pessoas que eu fui eleito para consertar Mato Grosso, gente. Eu fui eleito pela população desse estado para fazer o enfrentamento dos graves problemas que esse estado tinha e continua tendo muito deles. E às vezes falta tempo para fazer isso que ele chama de política, dar atenção, tomar cafezinho, bater papo. Os aliados, os aliados estão cobrando aí um pouco mais de carinho. Mais de carinho, é isso? Chamego. Talvez seja isso, Lúcio. Eu reconheço que, né, eles talvez tenham um pouco de razão, mas eu peço a eles paciência, porque eu fui contratado pela população de Mato Grosso para consertar esse estado. Estamos fazendo muitos enfrentamentos, trabalhando com fé em Deus, com muita seriedade, para consertar Mato Grosso. E nesta linha, às vezes nos falta tempo até para dar essa atenção política, bater mais papo, tomar cafezinho, mas vai ter o tempo aí do cafezinho. Por enquanto é o tempo do trabalho sério, de tomar decisões importantes aí para consertar realmente o estado de Mato Grosso. E os aliados, governador, uma das preocupações que eles têm é com relação a 2020. As eleições municipais. Júlio Campos é do Democratas. Jaime Campos, do Democratas. Eduardo Botelho, do Democratas. E aí o seguinte, aí o prefeito Emanuel Pinheiro está dizendo o seguinte, que ele está procurando uma espécie assim de aliança com o DEM para as eleições de 2020. Mauro Mendes é uma das mais importantes lideranças do Democratas. E aí? Olha, Lúcio, eu já disse, né, e falei isso muitas vezes, meus amigos, que esse negócio de ficar acabando uma eleição e começando outra é muito ruim. A população não está preocupada com as eleições do ano que vem. A população quer saber de resultado, quer saber da saúde. Nós entregamos aqui a Santa Casa, né, porque ela foi fechada em Cuiabá. E era uma responsabilidade da prefeitura. O prefeito Emanuel Pinheiro anunciou várias vezes que foi a Brasília, fez anúncio, falou que estava estudando uma solução. Ficou 2 meses com a Santa Casa fechada. O dia que esse problema chegou no meu colo, tá, em uma semana tomamos a decisão, fizemos a requisição administrativa, 2 meses depois a Santa Casa foi reaberta com uma grandiosa reforma num alto padrão de qualidade. Ele já está funcionando vários setores e em um mês nós teremos 100% da Santa Casa funcionando com todos os seus serviços. O prefeito chegou até a perguntar que obra que o governo fez lá. Ele chegou até a fazer essa pergunta. É porque ele não quis ir na reforma, né? Se ele tivesse ido na reforma, está convidado o prefeito, convidado você, Lúcio, Nayara. A população, né, não dá para ficar fazendo visita no hospital, ninguém gostaria de ficar indo ao hospital, mas com certeza quem conheceu a Santa Casa antes e viu a Santa Casa que nós inauguramos como hospital estadual agora, não mais a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, mas o Hospital Estadual Santa Casa, preservando o nome dessa instituição centenária, viu lá um equipamento público de qualidade, com muita qualidade, sendo entregue para a população
para ajudar a melhorar a saúde em Mato Grosso. Pelo que o senhor diz aí, como o senhor falou bastante nesse questionamento, cabem Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro dentro de uma mesma aliança? Olha, Lúcia, é muito cedo para falar disso, tá? É muito cedo para falar das eleições 2020. Eu acho que nesse momento o prefeito Emanuel Pinheiro, 140 prefeitos de Mato Grosso, não só ele, tem que focar em trabalhar e entregar resultado. Quem trabalha e entrega resultado, não precisa se preocupar com ficar fazendo aliança política antes, não. Porque eu lembro dessa conversinha do governador que eu sucedi também, que ficava 1 ano e meio antes falando de aliança, que tinha um monte de gente apoiando, deu no que deu, foi para a eleição, não trabalhou direito, terminou em 3º lugar. Então, vale para o prefeito Emanuel Pinheiro, vale para qualquer prefeito. Quer ganhar a eleição? Trabalhe, entregue resultado, chegue lá nas eleições bem avaliado, que em muitos casos nem adversário vai ter. Agora, tem que trabalhar. Não é com conversa fiada que alguém vai ganhar a eleição, que a população não é besta, sabe distinguir quem trabalha de verdade e quem fica com conversa fiada. Governador, e para a gente encerrar, vamos a mais uma participação do nosso telespectador aqui do Jornal do Meio-Dia. É verdade que o senhor pretende exonerar os servidores? O telespectador pode ter chegado agora a esta entrevista, então ele deve se referir à educação. E ainda nesse tema educação, lembrando que o próprio prefeito Emanuel Pinheiro fez críticas também, se referindo à falta de diálogo do governo do estado com os servidores do Sintep que estão em greve. Olha, Nayara, hoje o que eu posso dizer com toda clareza é que nós vamos cumprir as leis, né? Eles falam que tem uma lei estadual e eu digo, olha, tem uma lei federal. E a lei federal, ela é hierarquicamente superior. E quando tem essa dúvida, o que você faz? Vai para a justiça dizer quem está certo. E a justiça disse, ó, quem está certo é o governo do estado de Mato Grosso que está certo. Então vale a lei federal e nós temos que cumprir a lei federal. E as leis, elas deixam claro que quando um servidor, né, abandona o emprego por mais de 30 dias, ele, né, comete uma falta gravíssima, tem que se abrir um PAD, isso é um descumprimento objetivo, e isso pode gerar a perda, inclusive, do cargo e da função. Mas eu tenho dito e vou repetir aqui, não é isso que o governo deseja. O governo deseja que os nossos professores possam entender esta verdade e esta realidade e voltar para a sala de aula, assim como 62% dos professores estão dentro de sala de aula, meus amigos. Faltou diálogo, não, governador? Não, eu recebi o sindicato. Como disse o prefeito, eu por exemplo, recebi, o prefeito não sabe de nada, ele tem que cuidar da cidade de Cuiabá. Tá? Eu recebi o sindicato, o governador recebi o sindicato, os meus secretários receberam por várias vezes o sindicato, nós sempre conversamos. O meu vice-governador, né, recebeu o sindicato várias vezes, tá? E nós sempre dialogamos. Agora, nunca fizemos aquilo que eles gostariam ou que eles pretendem, porque, de novo, vou repetir, o Tribunal de Contas diz que não pode, o Ministério Público recomendou, o Tribunal de Justiça disse que a greve é ilegal e abusiva. Portanto, não tem, infelizmente, como atender. Eu gostaria muito de atender, mas não tem como atender e não tem legalidade para atender. Governador, obrigado pela presença aqui e também pelas informações ao Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Lúcio, eu que agradeço. Muito obrigado, Nayara. Obrigado principalmente a você, telespectador, que nos acompanhou nesta manhã, tarde aqui de segunda-feira, e desejar a todos aí uma boa semana em todo o estado de Mato Grosso.